E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E hoje, indo direto ao assunto, eu quero comentar sobre a polêmica a respeito do filme O Som da Liberdade. E mais propriamente sobre a polêmica do que sobre o filme em si mesmo, mas eu vou já explicar por quê. Antes, é claro, eu tenho que sempre fazer uma ressalva muito chata, mas também necessária, de que esse aqui é um daqueles vídeos que muita gente vai olhar e vai dizer assim: olha aí, o Fujita é de direita mesmo, né? Tenta esconder, mas na verdade não engana ninguém. Sendo que há vídeos que as pessoas olham assim, nesse vídeo tá assim claro, escancarado que o Fujita é de esquerda. Ele tenta esconder, mas ele na verdade não engana ninguém. E alguns outros poderão ainda ver alguns vídeos meus e dizer: tá vendo? Esse daí é tipicamente um isentão, não dá pra confiar. Mas é porque, enfim, eu tenho que sempre fazer a ressalva de que aqui no canal eu considero a tipologia, né, a divisão, a nomenclatura de divisão, né, política de direita e esquerda uma divisão tecnicamente burra, né? Então, sempre sendo bem direto ao ponto, eu acho que ela não representa a realidade. Eu acho que se você falar que uma pessoa é de direita, você vai falar muito pouco sobre ela. Quer dizer, pode até revelar algumas das suas posições, mas no final das contas é uma divisão que empobrece o debate, que vai mal representar muitas das opiniões dela e que, na verdade, historicamente também não ajuda a gente a se situar, uma vez que os termos direita e esquerda podem variar bastante em relação à sua significação. Uma pessoa décadas atrás de esquerda poderia defender coisas que hoje, para o mainstream da esquerda, eram simplesmente inaceitáveis. E acontece a mesma coisa também se você fizer o movimento contrário. Dentro da direita, pautas que antigamente eram aceitáveis hoje não são mais. Isso pode variar de tempos em época, né, e de região, de país. Então eu simplesmente acho uma divisão muito ruim. Se eu disser para vocês, eu me identifico mais com esse ou aquele espectro político, eu sinto que eu vou comprometer a compreensão de vocês a respeito das minhas posições, contaminar também o meu impacto que vocês poderiam ter vendo as minhas críticas. Com isso, ao mesmo tempo, não acho que eu seja uma pessoa neutra, eu me posiciono sempre a respeito das coisas que estou defendendo, mesmo que eventualmente elas estejam mais no espectro da esquerda ou da direita. Isso para mim não resume a minha opinião, esses rótulos são falhos e por isso ao mesmo tempo que, como eu estou falando, eu não sou isentão, né? Não estou querendo passar essa imagem de neutralidade isentona que não se posiciona ou que acha que o meio termo das coisas é sempre o ideal. Não, na verdade, muitos desses meios termos são, na verdade, uma posição ruim camuflada de bom moço, né? Então, eu não acho que seja o caso. Eu simplesmente acho que é uma posição, né, uma nomenclatura burra, então, por isso, venha desarmado, por favor, é o que eu sempre peço antes de vocês assistirem aos meus vídeos. Mas então, o que eu vou comentar pode, neste vídeo aqui, fazer com que pessoas de direita se sintam mais representadas, apesar de que eu entendo algumas críticas feitas, né, de pessoas mais à esquerda a alguns pontos muito específicos e, na verdade, sendo bem sincero, a quase nenhum ponto. Ou bem poucos pontos, mas porque o que acontece? Eu procurei resenhas de vários canais, fiquei dias assistindo resenhas a fio desse filme O Som da Liberdade. E toda vez que eu me deparava com críticas de canais que eu identificava hoje, né, como que as pessoas se identificando mais à esquerda, eu encontrava críticas de tudo menos do filme. E isso já me leva a um primeiro ponto que eu gostaria de discutir com vocês aqui, que é a diferença entre autor e obra. E por que eu estou trazendo, né, à luz essa diferença que eu considero tão importante? Lá no meu curso, A Formação da Opinião, falando sobre o método de leitura estrutural, né? Isso, nem por isso é a mesma coisa que estruturalismo, são coisas diferentes. Estou falando daquele método que realmente foi mais popularizado por autores franceses, a exemplo, por exemplo, de autores que eu também cito como o Guerrero. É um método que mostra a importância de você se deter ao texto, né? Daquilo que está sendo dito, a sua estrutura, as suas partes, como elas se relacionam. E por vezes, nessa abordagem, né, que eu vou coletando de várias tradições e fundindo, ou seja, né, trazendo junto da leitura, né, fazendo uma fusão com a leitura estrutural, eu faço uma observação que considero muito importante a respeito dos pressupostos que você traz na hora de ler um texto. E um deles é o do autor. Quando você conhece um autor e traz sempre aquela ideia de que você está lendo um autor, isso pode contaminar a sua leitura. Isso pode fazer com que você não desfrute da leitura. Isso pode fazer com que você distorça a leitura. E o que eu estou dizendo é o seguinte: você depara-se com um texto e você fica com a sua cabeça, né, lendo aquele texto, pensando, isso é um texto de Kant, isso é um texto de Aquino, isto aqui é um texto de Wittgenstein, de Heidegger, de Foucault. E aí você traz coisas para o texto que muitas vezes não estão lá ou limita interpretações mais fortes do texto,
né, do seu sentido mais próximo, que na verdade elas poderiam ser completamente diferentes se você fizesse um exercício de ignorar a autoria do texto. É claro que conhecer o autor, a época, as circunstâncias em que o texto foi escrito é realmente uma coisa muito interessante e às vezes importante para você fechar uma interpretação a respeito de determinada obra, excerto e coisa assim. Mas em muitos casos, quando você traz sempre esse vício de pensar no autor sempre com texto, você acaba prejudicando a sua experiência como leitor. E parece ser o caso aqui dessa crítica, né, que estão fazendo ao filme O Som da Liberdade. E aqui eu nem estou entrando propriamente no mérito de se é um filme bom ou não, mas quando você vê principalmente as críticas dos canais de esquerda ao filme, você percebe claramente que o menos importante para eles é o texto. E aqui eu estou interpretando o texto como sendo o filme, tá? Estou fazendo essa associação. Quando você se depara com um filme, e podendo um filme ser interpretado, ele pode ser visto, então, analogicamente como um texto, uma redação, né? E, claro, ali você tem uma redação só que falada, né? Vivida, vivenciada por pessoas e filmada cinematograficamente. Então, assim, o que eu quero transmitir hoje é o seguinte, você vai ver pessoas aqui da esquerda, e eu vou dar o exemplo aqui do Ian Neves, falando coisas que eu acho, no mínimo, curiosas, e eu quero assistir a isso com vocês. Vamos ver aqui o que o Ian Neves tem a falar sobre o filme. Deixa eu... puxa, eu acho que eu não trouxe o meu fone aqui, vai ficar com um som um pouco vazado, então perdoe aqui essa interferência. Sobre o filme Som da Liberdade, você pode falar sobre... Eu sei do que você está falando, desse filme fascista, né? É um filme fascista que está sendo muito propagado pelo Brasil Paralelo, aqui no Brasil, só que eu não vi o filme ainda, então eu não sei. Mas é um filme que tenha... um cara cristão salvando crianças. É bem essa coisa do Salvem as Criancinhas, né? É filme QAnon, exato. É um filme QAnon. E eu espero pior. Mas eu preciso conseguir ver o filme ainda pra ver qual que é o tamanho da bucha. E entender qual que é a tática que eles estão usando. Eu vi propaganda desse filme no canal do Tio. Deve ser o Brasil Paralelo que tá impulsionando. O Deus Não Está Morto. Deus Não Está Morto é outro filme reaça. Eu imaginei que era um Deus Não Está Morto, mas muito mais chapéu de alumínio. O que você acha do Caio Prado? Acho que tem muita coisa valorosa, mas acho... O Ian Neves comentou sobre o filme até então apenas nesta live recortada, né, que ele usa para fazer divulgação do canal e dos temas que ele comenta enquanto as pessoas estão lá conversando com ele no chat. E aí alguém pergunta para ele sobre o filme O Som da Liberdade, ao que ele responde dizendo, olha, eu vou trocar a palavra para o algoritmo não prejudicar, tá? Mas é um filme cassista, né? E aí esse filme sendo um filme cassista, né, você já pode se esperar que é uma coisa muito ruim, sendo que ele admite que, na verdade, aqui é até pior de trazer o autor para a leitura do texto, porque aqui ele sequer leu o texto. O Ian Neves sequer assistiu ao filme e está classificando o filme como uma obra cassista. E por que ele fala isso? Bem, eu não sei, ele não explica. Ele simplesmente considera e lança. E aqui você pode assistir a esse vídeo, Ian Responde, né, Verdades, Proletária, Mentiras e Olavo de Carvalho, que é o único momento em todo esse excerto aqui de 41 minutos e 50 que ele recortou, em que ele comenta sobre o filme. Né? Eu não estou tirando de contexto, essas foram as únicas palavras, né, que ele falou nesse vídeo inteiro, a respeito do filme. Então, ele simplesmente não assistiu, tá? O contexto é esse, ele não assistiu e ele está classificando o filme como um filme cassista. Então aqui talvez o pior dos cenários, uma pessoa que não conhece a obra, que não viu, é a pessoa com que menos você tem de se informar. Ela é a não fonte, a não informação a respeito de algo. Então, assim, é impressionante. E como ele ainda utiliza um adjetivo, assim, dos mais ferozes dentro das ciências políticas para denominar um filme. E aqui, calma lá, eu não estou dizendo também que não pode ser o caso de a gente ter realmente coisas cassistas hoje. Eu sei que muitos aqui dos inscritos do canal pedem que eu faça, né, uma reação ao professor João, agora eu esqueci o sobrenome dele, mas que tem se popularizado falando sobre o cassismo, né? Vocês estão entendendo, né, o que eu estou querendo dizer, né? Lá da Itália, da Alemanha, e que tem falado bastante sobre isso, né? Falando sobre um possível cassismo, sendo, na verdade, um cassismo de esquerda, por ser ligado a uma ideia socialista sindicalista, e ele tem toda uma explicação a respeito disso. Pode ser até que eu fale sobre isso, se vocês insistirem bastante eu posso comentar, mas é claro e evidente que eu considero o cassismo como um fenômeno bem à parte daquilo que a gente já entendia antes
né, da primeira e segunda via, sendo realmente uma terceira via, né, tipicamente falando, e que não se identifica propriamente, né, totalmente com coisas à direita e à esquerda. É impossível, por exemplo, você dizer que há um fenômeno tipicamente de esquerda, como muitas pessoas colocam, porque dentro de um socialismo, naquela época, especialmente, né, marxista, não que uma vertente socialista precise ser marxista, existem vertentes socialistas não marxistas, mas era muito comum na época aquele apelo ao proletariado, à União Proletária Internacional, né? Tanto que hoje, né, até hoje, eles cantam a Internacional Comunista, né, da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Era um apelo à internacional, eles faziam congressos, né, reuniões lá que eram as internacionais comunistas. E o que acontece? Quando você vê esse tipo de fenômeno e vê que ele não tinha esse apelo o cacismo, né, não tinha um apelo à internacionalização, isso faz com que ele fure uma característica muito importante da época. E eu estou trazendo essa informação por quê? Porque é muito curioso, né, que pessoas tentam fazer uma definição própria de cacismo, ou seja, de achar elementos que sempre vão configurar, né, ou seja, vão estar sempre presentes em fenômenos cacistas, sendo que esse não é o caso, porque dentro das ciências políticas a definição dos movimentos é dinâmica, né? Então ela pode adquirir outras características e outras propriedades. Nem tudo é, a exemplo da definição de homem, uma definição essencial, em que você encontra um gênero e uma espécie, como animal racional, ou seja, todo homem é animal racional. Então não há nenhum elemento dentro aí da extensão do conceito de homem, né, de ser humano, que não seja um animal racional. Então assim, não é a mesma coisa nas ciências sociais, para deixar bem claro, então é muito difícil você encontrar uma definição própria. Assim sendo, em que sentido Ian está dizendo que essa é uma obra cassista? Porque ela será que ele está buscando uma definição de cassismo, né, essencial, e dizendo, olha, ela tem elementos, né, que podem vincular a essa definição de cassismo? Ele não argumenta a esse favor e nem poderia argumentar porque ele sequer assistiu ao filme, mas ele insiste na caracterização, né? Eu fiz também essa observação, né, a respeito da definição de cassismo, porque eu acho que é possível você dizer que algumas coisas são cassistas hoje, ou pelo menos descendentes do cassismo, por uma definição genético-descritiva, ou seja, entendendo que existe uma cadeia causal de coisas que vão que vão ter origem lá atrás no cassismo original puro, digamos assim, né, que fosse realmente aquele inicial. Não acho então que todas as coisas devam, assim, que tenham origem, né, nesse movimento por uma transmissão genético-descritiva, ser iguaizinhas àquele primeiro para a gente poder chamar de cassistas. Mas o Ian não se deu ao trabalho, não se deu o trabalho, é o correto, né, de se falar, não se deu o trabalho sequer de fazer essa associação, né, de uma geração genética, né, para que você pudesse dizer que é um filme cassista, mas e também não deu uma definição essencial e dizer, olha, ele tem esses elementos, logo é cassista. Então, como ele não fez nenhuma das duas coisas, né, tentando interpretá-la da melhor maneira ainda assim, não posso dizer que é um comentário útil. Na verdade, descartem, desprezem a opinião do Ian Neves aqui, porque ela simplesmente é inútil, tá bom? Mas aí outra pessoa tenta argumentar um pouco mais nesse sentido, que é esse youtuber aqui, talvez vocês o conheçam, que é Humberto, se eu não me engano. E hoje, senadora Damares Alves. E aqui eu vou pegar excertos, tá, pessoal? Porque senão ficará um vídeo muito longo. Mas aqui nesse vídeo, vejam só o que ele fala. Estava tentando dizer para vocês. Um dos mecanismos de defesa do capitalismo, né, portanto da ideologia que existe para defender o capitalismo, é ocultar os problemas do capitalismo e colocar a culpa dos problemas do capitalismo em outras coisas. Então você fica apontando, olha lá, olha só a exploração. Gente, não há a menor dúvida que existe exploração de menores. Você sabe que tipo de exploração que a gente está falando aqui. Não há dúvidas disso, que existem grupos que organizam isso e que existe. A questão não é essa. A questão é transformar isso, tá, em uma pauta moral para fazer de um cavalo de batalha político a fim de tentar convencer as pessoas de que o que está atrapalhando, o que está bagunçando, o que está produzindo problemas sociais são questões morais e não as questões estruturais. Sabe, por isso que a gente diz, olha, isso é uma prática, em alguma medida, fascista. E aqui ele está falando de cassismo, tá? Lá
da Itália, da Alemanha, aí ele está fazendo a mesma associação do Ian Neves. Você pode dizer, essa pessoa que faz isso é fascista. Não. São práticas, é um conjunto de sintomas do fascismo crescente. Então começa a se naturalizar uma porção de coisas a partir desses discursos. Porque aí, quando você cria um pânico moral, porque essa é a função, tá, gente? Produzir pânico moral. A partir do pânico moral, você consegue justificar todo tipo de atrocidade em nome de um suposto bem maior. Percebem aí? É isso que acontece. Né? E pelo o que o nosso amigo aqui do vídeo está descrevendo, parece-me um filme produzido para difundir esse tipo de dinâmica. Né? Mas vamos continuar enfim. Então, qual que é a tese que ele está levantando aqui, né? O problema do filme, aliás, ele fala muitas outras coisas aqui, mas nenhuma delas pertinente propriamente, de fato, ao filme, até porque eu acho que esse vídeo foi produzido antes do lançamento dele, mas que já importava a polêmica que estava vindo, né, dos Estados Unidos, que foi onde o filme foi lançado inicialmente. Então, o que acontece? Ele está dizendo assim, olha, o filme é uma tentativa da direita de dizer o seguinte, olha, o problema é uma pauta moral, de dizer, essa é uma pauta moral, existem pessoas imorais que têm essas coisas que eu vou chamar aqui, tá, de, deixa eu pensar em um nome diferente aqui, metofilia, tá? Metofilia, como se, né, falando da exploração de menores, vocês já entenderam, né? Lembrando, cassismo, estou falando daquele fenômeno lá na Itália, na Alemanha, tá bom? Deu para entender, né? Século XX. E agora eu estou falando de metofilia como a exploração de menores. Então, o que acontece? Ele está dizendo o seguinte, a direita tenta fazer esses filmes panfletários para fazer, né, para criar a ideia de que é um problema moral e que na verdade não é um problema estrutural do capitalismo fazendo o problema, né, gerando o problema. Então vocês percebem uma distorção aqui incrível desta pessoa que está falando no vídeo, porque é evidente que o capitalismo tem muitos problemas. Eu já falei aqui no vídeo, né, em que eu respondo aos inscritos que eu acho o capitalismo um sistema utilitarista, que não sequer tem a proposta de uma intervenção ética para limitar os seus agentes. Então ele tem problemas muito graves. A acumulação, do jeito como acontece hoje a acumulação, né, de capital, é uma questão muito problemática, com certeza. Então essa definitivamente não é a questão aqui de eu ser um protetor, né, louco e apaixonado do capitalismo. Longe disso. Mas ele está dizendo, olha, a direita tenta pregar uma imagem de que é um problema moral, esse da metofilia, quando não é. Na verdade, quando é, pelo menos sobremaneira, um problema estrutural. Vocês percebem que isso não faz o menor sentido, porque tráfico de crianças, né, e a exploração de crianças, ela é anterior ao capitalismo. E nada me faz acreditar que após a suposta superação do capitalismo, não haverá pessoas também com problemas morais que incorrerão nos mesmos problemas. Concorda comigo? Sendo que ainda já existe uma discussão, né, biológica de se de fato não tem uma certa tendência, né, por causa de questões anatômicas do cérebro, questões genéticas, biológicas e embriológicas, que façam com que haja esse desvio de conduta hoje, né, através de estudos da neurociência. Então, mesmo que haja um problema do capitalismo, um problema estrutural, o capitalismo não é a causa da exploração, da metofilia. Não é, simplesmente não é. Então, a argumentação, especialmente a respeito desse tema, eu estou achando muito, muito frágil. Assim, extremamente frágil. Então, eu não encontrei nenhum canal de esquerda até agora que fizesse uma crítica boa ao filme. Fazem críticas sobre a polêmica, sei lá, de que o filme exagera no quesito de que a história não foi bem daquela forma, mas tem um exagero, né, para falar sobre o caso. Mas eu me pergunto assim, né? E sendo que eles, na verdade, nunca abordam tecnicamente, né, a crítica de cinema em si, né, para falar mal do filme. Mas, mesmo que seja o caso, não existem, sei lá, milhões de filmes que se baseiam... Ele está dizendo, ó, é baseado em fatos reais. Não quer dizer que é ao pé da letra os fatos reais, né? Exatamente cada detalhe. Né? É esse o problema? Se bem que aqui nesses vídeos em específico, essa nem foi tanto a temática principal. O que eles estão dizendo esse é um filme utilizado pela direita
para pregar uma ideologia. Mas eles não trazem nenhuma cena do filme, nenhum detalhe do filme em que essas teorias, supostamente teorias da conspiração, ideologias, né, problemáticas, né, que não são apenas a questão da luta contra a metofilia, aparecem. Eu não vi ainda nada. Não, na verdade, há um vídeo que eu vou trazer que tenta trazer isso, mas eu achei assim, simplesmente jogado, entendeu? Então é aquela questão que eu falei antes da separação entre a obra e o seu autor. O que está me parecendo aqui é que a esquerda está tão viciada, né, a esquerda, assim, de forma genérica, né, colocando pelo menos os expoentes que eu estou trazendo aqui, ela está tão viciada em trazer essa leitura, né, junto com o autor, trazendo o autor sempre ali para a leitura do texto, que ela não consegue aproveitar. Ela não consegue fazer uma coisa que eu acho muito nobre, que é você encontrar pontos fortes no seu adversário. Por exemplo, uma pessoa de esquerda deveria, de certa maneira, também admirar as pessoas que, dizendo-se à direita, realmente fazem a luta contra a metofilia. Se eu fosse uma pessoa à esquerda, não teria o menor problema de fazer esse reconhecimento. Você encontrar pontos fortes nos seus debatedores, nos seus opositores, é uma virtude. O problema é que a prática política de você encontrar críticas e problemas, né, para toda e qualquer ação do seu adversário faça com que você faça essas críticas esquisitas, né, em que você não consegue enxergar nada de bom no outro. Ele é a personificação do mal, né? Então, assim, infelizmente, em muitos casos é isso. Claro, há vezes, evidentemente, que você vê uma pessoa à esquerda fazendo um elogio, né, aqui e ali, mas nesse caso específico eu não encontrei uma ação sequer de reconhecimento, né, de que o filme pode verdadeiramente ajudar nesse combate. E não, estão desviando do assunto. Misericórdia, sabe? São críticas realmente muito, muito ruins. Tem esse outro canal aqui, Galãs Feios, que eu acabei encontrando também, né, para trazer para vocês, e vejam só os comentários desse rapaz aqui. Fala, seus mal diagramados! Quem nunca passou pela experiência traumática de, em plena Páscoa, ser torturado por aquela tia Carola, monopolizando a TV com filmes como Marcelino Pão e Vinho, O Milagre de Fátima ou O Rei dos Reis, interpretado pelo Jesus surfista catarinense? E quem não lembra do surto que foi aquele filme espírita sobre jedis vestidos como judocas, vivendo em uma cidade nas nuvens, projetada pelo Hans Donner e o Oscar Niemeyer, antes da Record embarcar no projeto de se tornar a Hollywood de crente do Brasil, com novelas sobre Jesus, Maria, José e outros personagens bíblicos mais alternativos como Rabacuque e Sofonias. A tradição de filme religioso já existia no Brasil. Na verdade, assim como a música gospel, o cinema com temática religiosa é uma indústria poderosa entre os fiéis e ao mesmo tempo silenciosa para os não convertidos. Até mesmo a Globo tem se dobrado a essa tendência e pode reparar como toda semana pelo menos um filme de mensagem cristã, assumida ou não, aparece na programação. Você vai curtir o seu desemprego crônico querendo ver um filminho vespertino e em meia hora um treinador de beisebol começa a pregar o evangelho para um timeco de caipiras do Missouri. É uma indústria tão poderosa que Steve Bannon ampliou sua fortuna com esse tipo de filme, e mesmo o pai do abortinho de borracha, Eduardo Girão, é dono de uma produtora de filmes kardecistas bem sucedido. Mas assim como alguns cantores gospel, tais como Thales Roberto e Aline Barros, furaram a bolha religiosa, alguns filmes gospel conseguiram o mesmo feito. Deus Não Está Morto, lançado pela Netflix em 2000. Vou avançar aqui porque vocês já entenderam que ele está só fazendo uma grande preleção antes de falar do filme, né? Vencer nas bilheterias o último filme de Indiana Jones, o que dá a dimensão do fenômeno midiático que se tornou. Jim Caviezel faz um papel inspirado no ativista e escritor americano Tim Ballard, que alegadamente dedica sua vida à luta contra o tráfico humano. No filme, após constatar que apesar de todos os esforços oficiais para reprimir a pornografia infantil, nenhuma criança de fato havia sido salva, Ballard decide fazer justiça com as próprias mãos
e parte para a ação. O filme vira um pastiche de Rambo e Comando para Matar, com cenas na Colômbia, floresta amazônica, participação das Farc, produção de cocaína, muita testosterona cristã e um fim redentor no Congresso americano. A produção e a distribuição do filme foram afetadas pela pandemia e pela compra da 20th Century Fox pela Disney, que de pronto arquivou o Sound of Freedom. É bom lembrar que a Disney tem em seu catálogo filmes da Marvel, Star Wars e Pixar. Vocês acham mesmo que o filme de Ballard seria uma prioridade? Diante do arquivamento, os produtores resgataram o filme e foi feito um crowdfunding para bancar a distribuição e a venda dele. E agora, diante do fracasso de The Flash, Indiana Jones e o Homem-Formiga, temos o equivalente cinematográfico da eleição do Jair Bolsonaro. Um filme tosco, outsider, que conta umas bravatas duvidosas sobre a própria vida e partiu na frente de medalhões de Hollywood. É insignificante, insossa, pálida e monótona. Mas estamos em tempos no qual o maior partido do mundo é o partido do tiozão do Zap, seja ele chamado Broadwalker, seja ele... Vocês já perceberam, né? A crítica é apenas adjetivações de que é um filme crente. Ou seja, resumindo tudo, vai espremer, pega esse vídeo dele, espreme pra ver o que sai. É um filme crente, é a crítica, essa é a crítica, né? Ou seja, é um filme que está falando sobre uma pauta moral, e é verdade, isso é uma pauta moral. Não existe problema em um filme ter uma pauta moral, tá? Não existe, simplesmente assim, eu não sei nem como criticar isso daqui, né? Porque já falei tudo. Tudo que ele está criticando aqui é um filme de direita. Ou seja, ele começou dizendo assim, olha só como você sofre vendo em casa na sessão da tarde, ou então a sua tia está com controle, ela gosta de colocar lá o filme da Aparecida, de Jesus, não sei o quê. E aí? Essa é a crítica, entendeu? Ou seja, e aí ele está dizendo que também agora é um exagero e tal, ou seja, para pregar uma suposta ideologia, né, para reforçar estereótipos morais. E esse não é um estereótipo moral digno, eu pergunto. O exagero aqui, né, artístico, lembrando, porque não é um documentário, é um exagero artístico, não é justificável, né, para trazer, mesmo que tenha um final redentivo aqui, esse não é um final redentivo por uma escolha cinematográfica justificável. E aí, se esse for o caso, então você vai ter que criticar quase todos os filmes já feitos na história da humanidade. No sentido de que são exageros e no sentido de que muitos deles trazem lições de moral. Por que essa lição de moral específica está sendo criticada? Eu tenho aqui um último vídeo que eu quero ver com vocês, que é deste cidadão aqui. Não conhecia o trabalho dele antes, fui apenas vendo em loop assim, e o Jesus, a paixão. Reviews, tá? E apareceu a desse cidadão aqui. Eu vou colocar mais para frente, porque acho que foi nesse ponto aqui. Vejam só o que ele fala. O caso do tráfico de crianças, ele é factual e precisa ser abordado de maneira séria, mas o filme não faz. Ele não é uma pessoa que traz suas críticas ao filme, né? Realmente ao filme, tendo assistido ao filme. Faz isso a favor da figura salvadora. Jamais abordam os crimes como merecem, como fruto de uma doença intrínseca na sociedade estadunidense cada vez mais obcecada pelos limites da pornografia. Trocam isso por uma grande conspiração jamais provada, porque assim fica mais fácil de vender. Novamente, qual cena do filme traz que o tráfico humano, o tráfico de metofilia, né? Lembra da troca que eu fiz? É uma conspiração. Eles não trazem uma cena sequer, talvez exista, mas cadê? Cadê? Não existe menção a isso, e pelo que eu entendi, realmente não há. Tá? Não há. Pode ser, eu sei que o que estão criticando existe um grupo, né, radicalizado americano que tem uma conspiração de que grandes políticos no mundo, né, são satanistas e que fazem cultos com crianças, em que envolve metofilia e entre outras coisas mais. Ok, mas o filme não fala sobre isso. Novamente, divisão, mesmo que tivesse sido pessoas que tivessem produzido a obra ligadas a isso, o que não se provou até agora, né? Na verdade, já se sabe até, pelo que eu entendi, que a produção do filme é anterior à divulgação, né, ou criação dessa seita, né? Então, assim, mesmo que se prove isso, há uma divisão clara que a gente tem que respeitar entre autor e obra.
tá? Senão, o que você vai fazer com os livros de Aristóteles, que defendia a escravidão? O que você, como liberal, talvez que esteja me assistindo, vai fazer com as obras de John Locke, que também tinha questões muito sérias com relação à escravidão? O que você vai fazer com as obras de pessoas que eram, sei lá, realmente devassos morais e que muitos consideram como grandes autores? É o caso de realmente serem grandes autores, porque existe uma divisão entre obra, a vida do autor e a sua obra. A vida dele e daquilo que ele fez, que ele escreveu. Existem pessoas com problemas muito sérios aqui que muitos da esquerda realmente têm como grandes autores. E eu concordo que muitas vezes são grandes autores. Eu sou assim, aristotélico em muita coisa que eu falo aqui no canal. Mas eu não passo pano para Aristóteles. E, novamente, você não pode desfrutar do que um filme é cinematograficamente falando para pessoas que assistem, né, que estão lá assistindo ao filme, né, falo dessas pessoas. Elas não podem aproveitar sem se perverter por causa de uma teoria da conspiração que não transparece no filme. Então, assim, novamente, esse é um problema seríssimo desses críticos. Mentira é mais fácil de vender, diga-se de passagem. Nesse processo, a vítima para vocês verem comigo isso aqui melhor. É objetificada pelo roteiro. Ele fala do objetificada pelo roteiro. Tráfico infantil com cunho de assédio, para não usar outras palavras, e sugere que libertar a criança desse cenário basta. Nunca mais voltar a abordar a vida que essa criança levará daqui para frente é colocar todo o peso na conta do herói. E jamais, jamais no quão heróicos vão ter que ser os pais e as próprias crianças abusadas, traumatizadas, com suas mentes e vidas dilaceradas. Viver e voltar para a sociedade de maneira minimamente sã vai ser um desafio muito mais complexo do que a jornada do protagonista do filme. Mas o filme não tem carinho por esse aspecto da trama. Olha para onde a crítica vai. O problema do filme, sabe qual é? O problema do filme é que ele não fala dos anos depois, que é quando aquela criança cresceu. Né, que coloca tudo na conta do herói e que ele resolveu todos os problemas da criança. Gente, essa é a crítica. Quando você faz uma coisa, uma obra, sabe? Você vai fazer um artigo, você vai fazer um livro, vai fazer um filme, eu imagino também é assim, né? Obviamente é assim. Você tem que fazer escolhas. Você não consegue abordar tudo em uma única obra. É simplesmente impossível. É escolhas. O fato de você trazer um arco redentivo, o caso de você trazer um ato de heroísmo, são escolhas que um artista faz. Uma música pode ser mais triste, pode ser mais feliz, pode ser mais heróica. Depende do que o autor quer passar para você. E às vezes ele nem consegue. Mas se o filme consegue, por aquelas características acidentalmente juntadas, né, artificialmente juntadas pela mente de várias pessoas, transmitir isso é uma coisa simplesmente fruto do roteiro, fruto daquelas mentes. Sabe? Não há um problema intrínseco nisso, sabe? Esse é o problema, então, quer dizer, puxa, o problema é que o filme foi raso a ponto de tratar apenas da libertação daquelas crianças, mas não mostrou como vai ser o tratamento psicológico dela no futuro, como vai ser, né, o crescimento dela, como que vai ser o trauma, como que os pais vão ter que ajudar. Isso, de certa maneira, é pressuposto, pode ser que esteja pressuposto, é pressuposto pelas pessoas que sabem como funciona isso, mas o filme não tem a obrigação de trazer esse aspecto para ser um bom filme. Não tem, absolutamente não tem. Então assim, eu achei as críticas aqui fracas, muito fracas, tá? Até agora estou esperando uma crítica de esquerda que vale a pena assistir, todos até agora para mim foram muito, muito ruins. E o que eu posso dizer é, nesse caso específico, já que o tema que está sendo levantado é uma causa nobre, eu apoio a causa. Não estou dizendo com isso que eu, sei lá, que eu sou um consumidor de filmes de direita. Gente, eu assisto muito pouca coisa, tá? Eu tenho meu tempo muito contadinho, então isso aqui não é uma defesa artística da obra. Isso aqui é um ataque da falta de senso das pessoas que estão criticando. Esse meu vídeo é para isso, não é para exaltar a obra. Em relação à causa, eu abraço totalmente, tá? Em relação à causa, tá? Não tenho aqui nem condições de fazer um elogio técnico da obra, tá bom? Não é nem o caso aqui, não é a proposta desse vídeo. Mas eu estou criticando veementemente, sim, os críticos que fizeram um trabalho muito ruim de criticar essa obra, tá? Primeiro, por fazer aquela associação indevida de autor e obra que eu falei, poluindo toda a sua crítica pensando que o filme é um filme cassista.
sendo que não se trouxe prova nenhuma de que haja uma ligação entre coisa ou outra, banalizando nesse caso o termo, sim. Acho que nesse caso é uma banalização do termo. E simplesmente quando vão criticar algo do roteiro e tal, criticam porque é um filme, né, feito aos moldes de heroísmo. Sendo que há inúmeros filmes aclamados pela crítica por quase qualquer pessoa que trazem um arco heróico. Então assim, qual que é o problema intrínseco disso? Sendo que você pode sim aprofundar temas tendo um filme com algo heróico. Ou que mesmo que não aprofunde tantos temas, que traga a relevância do assunto discutido. Falta a vocês dizer que isso foi mal feito. Mas até agora não houve argumentos. Tá bom? Gente, é isso. Eu não sei mais se eu tenho alguma coisa a dizer além do que já foi dito. Esse era para ser um vídeo mais rapidinho mesmo, mas enfim. Caso você queira, por favor, fique à vontade para colocar nos comentários aqui o que você achou dessa minha crítica, né, desse compilado. Eu não vou assistir a todos esses materiais aqui que eu trouxe para vocês porque é muito longo e eu acho uma repetição do mesmo. Tá? O principal eu já trouxe para vocês aqui. Se você quiser, fique à vontade também de acessar o meu curso, a Formação da Opinião. O link estará na descrição do vídeo. Siga-me nas redes sociais, @mfugita, tanto para o TikTok quanto para o Instagram. Se você quiser falar comigo também, pode me chamar que a gente conversa nessas redes sociais. No Instagram estou sempre respondendo o pessoal, fazendo caixinha de perguntas. E é isso, gente. Forte abraço. Tchau, tchau.